Eu queria até continuar falando sobre essa questão de crime organizado, porque a influência do crime e de facções criminosas na política está cada vez mais evidente. A gente tem visto isso. Nós fomos, então, às ruas para saber o que a população pensa desse possível relacionamento, então. E essa influência de organizações criminosas até no meio político, né? Vamos ver na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. O governador Ronaldo Caiado recentemente se mostrou preocupado com a infiltração do crime organizado na política brasileira. O atual governo do presidente Lula, tá certo? Eles fazem apologia ao crime. O líder do PT é o MC Pose, é o faccionado, é o cidadão que faz tatuagem da facção, é o cidadão que cada vez rouba mais para poder ter ali a melhor moto, o melhor carro. Então isso induz ao jovem a praticar e achar que o caminho do sucesso dele é a violência, é o narcotráfico. Para o cientista político Pedro Pietrafesa, as ações do crime são voltadas a pessoas com ficha limpa, com o objetivo de se tornar viável uma candidatura. Um risco muito grande é de pessoas que não têm, né, ali um histórico, uma ficha criminal, que possam ser ali cooptadas pelo crime organizado, de serem eleitas e ali trabalhar dentro das nossas instituições políticas em favor do crime e não em favor da população. O Brasil tem 64 facções criminosas em atuação. 12 estão em mais de um estado, aponta um levantamento do jornal O Globo. E falta de dinheiro não é o problema para o crime. Esse volume muito grande de dinheiro que essas facções possuem, eles precisam ser ali transformados em dinheiro legal para que eles possam ali ser transferidos para financiar campanhas eleitorais. Nas ruas, existe um temor e o sentimento que isso já esteja acontecendo. Eu acho que isso já aconteceu e é muito preocupante. A gente vê a política aí como é que está, a perseguição, o judiciário do jeito que está, entendeu? É muito preocupante nossa situação. Não só da política, mas em todas as áreas eles estão, né? Infelizmente. É perigoso se isso acontecer? Claro, perigoso para todos nós, né? Eu acredito que já está acontecendo nos bastidores aí. Tem que tomar atitude o mais rápido possível, porque senão daqui a um dia a gente está comandado por eles. Para evitar o crescimento dessa prática ilegal e perigosa, existem formas de agir, mas elas têm de ser eficazes. Um dos pontos é continuar esse mecanismo de repressão com inteligência, né, e essa coordenação entre as diferentes polícias, né, Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos dos Estados, né, que a gente, de fato, esse sistema de informação no âmbito da segurança pública, ele possa ser implementado. Um outro elemento é a questão da transparência, né, a transparência no financiamento das campanhas eleitorais. Com certeza. Tem que ter coragem para poder bater de frente, para poder investigar e para poder ir a fundo, independente de quem esteja ligado a tudo isso, né? Porque a gente sabe que, o próprio nome já fala crime organizado, é porque eles são realmente, né, Gustavo, extremamente organizados mesmo. Eu estava comentando aqui com o pessoal a respeito de um documentário que foi feito sobre a criação do PCC, o primeiro comando da capital, que inicialmente lá no Carandiru seria uma associação, como se fosse uma organização para lutar por melhorias para os presos dentro do presídio, já que lá era um caos, a gente sabe. E isso escalonou de uma forma tão grande, porque aí os cabeças da organização começaram a perceber formas de que ele poderia influenciar, ter poder também do lado de fora. E isso chegou ao nível que a gente está vendo hoje, né, Gustavo? Essa questão de combate ao crime organizado precisa dessa coragem e precisa de um posicionamento, inclusive a nível federal, para que isso aconteça, né? Mariana, é necessário que o governo federal organize esse combate. Esse combate ele tem que ser feito com inteligência. Não vai ser combatendo aviãozinho, não vai ser invadindo morro, matando gente pobre. A forma de combater isso é ainda onde? É nos cabeças, é nos financiadores, é naquele pessoal que está na estrutura do Estado, que está na estrutura das empresas. A gente viu o envolvimento também, né, na Faria Lima e tudo mais. Então, assim, você tem que sufocar o tráfico a partir das suas fontes de financiamento. Porque
aquele aviãozinho, aquele traficante que está ali na favela, que está nas periferias, ou até nas regiões mais centrais da cidade, a polícia consegue rastrear e rastreia bem, tá? A gente vê, inclusive, o trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás nesse sentido, na repressão do tráfico de rua. Agora, o difícil mesmo é você identificar onde estão os chefes, onde estão essas pessoas que pensam o tráfico, que pensam o tráfico, o crime organizado para além do tráfico de drogas, né? Isso que é o essencial, e isso, sem a participação do governo federal, vai ser muito difícil de ser feito. E o que você acha? Isso tem sido feito assim, por parte do governo federal? Bom, Mariana, Para que eu perguntei isso, né? Eu perguntei justo para a Amanda. Não, na realidade, a questão é o que precisa ser feito também, né? E como eu disse, essas atitudes de investigar quem está no topo disso tudo aí, quando a gente vê postos de combustíveis, né, outras empresas que têm a influência do crime organizado, a gente percebe que o negócio é muito mais abrangente, né? E tem a questão do império da impunidade. Não vou nem dizer que não são todos que são presos, porque até vejo que alguns, em algum momento, acabam sendo presos, mas essas pessoas permanecem na prisão. Se você der um Google rapidinho lá, presos PCC soltos pela justiça, você vai ver lá pelo menos a lista tem uma primeira lista lá de 6 pessoas, depois uma lista mais completa com 15 pessoas que foram soltos pela justiça brasileira, inclusive tem o caso lá do André do Rap, também que foi solto pela justiça. Então, além de ser solto, devolver até bens do crime. A polícia age, Gustavo, a polícia faz seu trabalho, né? E pegando emprestado as palavras do governador Ronaldo Caiado, a gente tem a inteligência ao nosso favor. Então, que a gente utilize o serviço de inteligência, que a gente pegue modelos de outros países onde esse combate acontece. Mas onde é que está a deficiência? Eu bato muito nessa tecla de que não é pela falta de leis, porque lei tem. Nossas leis são enormes, tem muita lei, tem muito dispositivo para ser utilizado. Mas aonde que está a deficiência? Está sendo cumprida? Porque ainda que o governo, não acredito que seja o caso, mas ainda que o governo tivesse ações efetivas para o combate, para que essas pessoas fossem presas, a justiça vai lá e solta. Então, poxa vida, qual que é a deficiência nisso? O que precisa acontecer para que essas pessoas permaneçam na cadeia? Sim. Porque eu concordo com o Gustavo quando ele coloca. Não é você ir lá e combater. Às vezes a pessoa pobre, infelizmente, acaba sendo vítima disso porque está lá sendo utilizada. O traficante utiliza da estrutura da comunidade. E da necessidade da própria pessoa. Exatamente. Né? E quem sofre são as pessoas pobres que estão lá naquela linha de frente, né? Que tem o tráfico acontecendo ali o tempo todo, às vezes fazem a captação ali do jovem, retira ele do seio familiar para o crime organizado. Então, qual que é a deficiência nisso aí? O que está acontecendo? Então, em primeiro momento, identificar os altos escalões do que está acontecendo, prender essas pessoas e dar um jeito de fazer com que elas fiquem na cadeia. Não, a questão não é nem... tem muitos líderes do PCC e do Comando Vermelho que estão presos em penitenciárias de altíssima segurança, mas mesmo de lá elas conseguem coordenar coisas aqui fora. Então, essa questão da inteligência e de avançar na investigação. E Mariana, será que não é o momento de a gente reconhecer, a exemplo do que foi sugerido por órgãos internacionais, da gente reconhecer essas facções criminosas, esses grupos organizados, eles são muito organizados, criminosos, como terroristas? Será que não está na hora da gente apertar um pouco ali e mudar um pouco a forma de atuar para que talvez a gente tenha algum tipo de resultado diferente? Porque do jeito que dá, do jeito que está, não está dando. O problema disso aí é porque, assim, você fala que não é um problema de legislação. Enquadrar eles como terrorista, você está dizendo o contrário. Se a questão é essa, então a gente tem que ter uma legislação diferente. O problema é a legislação atual, eles. Exatamente, tem que mudar. Exatamente. Então, assim, para mim não é um problema do judiciário, é de fato um problema de legislação. Se ele tem que ser tratado como terrorista ou não, isso é uma outra questão, porque a gente tem que pensar, inclusive, em termos de soberania nacional. Por exemplo, sendo decretado terrorista, isso abre espaço para ações de nação estrangeira em nosso território. Mas que há necessidade de uma reformulação na legislação, e não só em relação ao tráfico, mas a legislação penal de uma forma geral, para impedir justamente o que você falou, Amanda, ou seja, a polícia vai lá, faz seu papel, prende, aí depois essa pessoa consegue um HC e vem um ministro, por exemplo, falar assim, como Marco Aurélio de Mello, fala assim, ele tem direito a fugir. Não, pera lá, ué. Como assim ele tem o direito subjetivo a fugir?
né? E aí é por isso também que a gente precisa fazer esse debate da legislação. Será que a gente tem que ser tão leniente com todo tipo de crime ou não? A gente precisa endurecer um pouco essa Ele parte. tem direito de fugir, igual a gente ontem estava falando, discutindo a questão do depoente lá que também é investigado na CPMI do INSS, que ele também tem direito de mentir. Então, assim, a gente tem... O cara tem direito de fugir, o outro tem direito de mentir, só a gente não tem direito de nada, né? Tem direito nem de questionar isso O aposentado de aí. ter aposentadoria não ser roubado na sua aposentadoria. E, infelizmente, é isso.